Olá, me chamo Monique, sou psicóloga, tanatóloga e docente universitária há cerca de 13 anos. Nós todos somos pessoas livres. A nossa personalidade, ela é criada através do ambiente social, né? Nós temos essa condição antropológica, sociológica, mas o que vai nos definir é o que nós fazemos com tudo isso, a nossa escolha. Como ter essa crítica, essa consciência mais ampla dentro de um ambiente que, por vezes, é tão excludente e preconceituoso? O machismo faz muito mal para homens e mulheres. Homem que é homem sabe trocar um chuveiro. Homem que é homem não faz esse tipo de coisa. Então, até a própria questão da dignidade perpassa nesse jargão do senso comum. Isso traz uma questão muito ruim para a construção da personalidade, tanto dos meninos como das meninas, porque parece dentro de uma hierarquia em que homem que é homem sabe fazer tal coisa, e para ser homem de verdade precisa saber fazer tal coisa ou ser de alguma forma. Como esse perfil do que é ser homem foi criado ou é criado. Minha gente, sabe onde que a gente vai ter que voltar? Lá no Adão e Eva. Tamanha dificuldade e enraizamento que esses conceitos, que essas crenças e esses valores estão em cada um de nós, desde o nosso inconsciente coletivo. Veja, se nós pensarmos o jeito de ser homem, é porque nós temos um jeito certo e um jeito errado. E quando nós pensamos que Adão foi criado antes da Eva, no sentido de que ele é o primeiro e que a Eva fez tudo errado, não é verdade? Ainda foi lá e levou a maçã. Então, a mulher, essa coisa do pecado, isso é muito, se a gente pensar lá em Simone de Beauvoir, quando escreve O Segundo Sexo, não é à toa, né, que ela escreveu, e a forma como nós vemos essa disparidade entre homens e mulheres é perpassado de geração em geração dentro de uma construção histórica, social e muitas vezes pelo nosso comportamento irreflexivo. Quando um menino pequeno, uma criança, ouve uma música dizendo que homem pode, que homem faz isso, que homem faz aquilo, que o homem pode mais do que a mulher, nós vemos uma diferença entre os gêneros, não é verdade? A menina, por sua vez, percebe que a princesa é mais indefesa, precisa ser tudo cor-de-rosa, é mais frágil. Então, quando nós estamos falando de modelos comportamentais, aí já está a definição do que a sociedade julga bom ou mal, certo ou errado, para o comportamento de um gênero e de outro. Isso dentro de uma visão bem binária, né? Então, como que isso, da onde que vem, como isso é feito? Isso é perpassado dentro de uma condição histórica desde muito tempo. O homem faz a história. Não estou dizendo o ser humano, estou falando do homem, gênero masculino. Quem escreveu os nossos livros de história? Os derrotados? Não. Aqueles que venceram a guerra, não é verdade? Nos nossos livros de história, nós temos a visão daquele que ganhou. Então, quando nós pensamos nisso, nós precisamos entender esse mundo heteronormativo
e masculino em que estamos inseridos. Vamos dar um exemplo? A nossa língua portuguesa. Quando eu quero me referir a muitas pessoas, eu vou falar eles estavam. Era um grupo de meninas e meninos. Mas eu vou me referir ao grupo sempre no masculino. O plural fica masculino. Quem inventou essas regras? Os homens. Por quê? Porque tiveram oportunidade de estudar. Então, como as leis são feitas, como uma sociedade vive, né? Nós precisamos pensar na questão do poder aquisitivo, financeiro, do poder de força, né? Se o homem contou a história, nós estamos dentro de um mundo masculino. E dentro desse mundo masculino, não é permitido certas fragilidades. Então, ser conhecido como uma mulherzinha é menos, percebe? Gente, e isso é tão nocivo para todos os seres humanos, para homens e mulheres, crianças, meninos, meninas, todos sofrem com padrões. Quem precisa de rótulo é produto, é coisa, não pessoas. Os homens podem ser como eles quiserem e as mulheres também. Isso é liberdade humana. A masculinidade não é tóxica por natureza. Então, como ela é formada? Bom, o masculino e o feminino, os gêneros, são as pessoas. As pessoas não são tóxicas por natureza. As pessoas podem se tornar tóxicas a partir de comportamentos cristalizados, a partir de crenças irreais, infundadas, a partir de valores errados que foram se passando de geração em geração. Quando nós temos disputa de poder, aí nós temos uma relação tóxica, certo? Se nós pensarmos na masculinidade tóxica, é essa ideia de que o homem, a figura masculina, o menino, o jovem, ou adolescente, ou adulto homem, precisa ser mais forte, precisa prover, então ele tem que uma série de coisas. Isso cria no homem vários lutos não resolvidos, certo? Porque quando nós temos uma obrigatoriedade em ser algo sem entender se de fato aquilo é saudável ou não, nós temos aí uma série de conflitos. Então, a pessoa aprendeu a ser agressiva, a pessoa aprendeu a ser cerceadora da liberdade do outro, nos casos da masculinidade tóxica, onde nós vemos, né, essa violência de gênero. O fato não é ter aprendido, o fato é ter aprendido, se comportado dessa forma e ter sido aplaudido. Esse comportamento ele é reforçado. A masculinidade tóxica, portanto, que nós vemos estampado em todos os jornais, isso, infelizmente, dentro de um país como o Brasil, que é um país machista, infelizmente, dentro dessa visão, nós precisamos pensar em transformar essa realidade, sempre.